Cumprimento os vereadores, a vereadora, aos que fazem presente neste espaço da Câmara Legislativa e aqueles que acompanham a sessão através das redes sociais. Eu quero inicialmente trazer ao conhecimento de todos da casa e da população em geral que no dia 28 de outubro agora, 2025, foi sancionada a Lei 15.240, uma lei extremamente importante que altera a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que é que essa lei traz no seu bojo e o que é que ela modifica na Lei de 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos que essa questão da relação familiar, não só aqui, mas em toda parte do Brasil, do mundo, é uma verdadeira celeuma familiar. Ora, muitas vezes a criança nasce de uma relação conjugal, muitas vezes duradoura, muitas vezes uma aventura, por N razões. E muitas vezes a falta de compreensão, a falta de boa comunicação entre os pais, quem sofre são as crianças. Veja, muitas vezes a criança mora com a mãe ou mora com o pai, e por questões de relações pessoais de ambos, não permite que sequer a criança conheça o pai ou conheça a mãe. Gente, a criança nada tem a ver que os pais não deram certo na sua relação conjugal, afetiva, etc. Mas a criança não pode ser condenada a ser desvinculada dos vínculos familiares. Ela não pode ser apenas reconhecer o pai ou apenas conhecer a mãe. Ela não é filha de chocadeira. Isso tem causado grandes problemas, grandes transtornos emocionais e psicológicos nas crianças. Ora, às vezes a criança conhece o pai de vista, mas sequer ela tem a oportunidade de receber um abraço, um beijo do pai, porque a mãe não permite. Isso não pode existir. Então essa lei, o que é que ela traz? Trata-se de caracterizar o abono afetivo como um ato ilícito da vida civil. Ou seja, nem a mãe pode proibir e nem o pai pode proibir a criança de transitar, de conviver com ambos. Eu conheço crianças que a mãe não permite que ela sequer converse com o pai. Isso é algo extremamente perigoso na formação humana. E agora essa lei trata disso. Até porque, se isso ocorrer, é bem claro que todos têm conhecimento, trata-se de uma alienação parental. É crime. A mãe proibiu o pai de visitar a criança, ou vice-versa, é o quê? Crime de alienação parental. E agora tornou-se crime o abandono afetivo como um ato ilícito da vida civil. O que é que diz a lei? Olha, compete aos pais zelar pelos direitos de que trata o artigo 3º desta lei, da lei, prestar assistência afetiva por meio de convívio ou de visitação periódica, ainda que periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral, social da criança ou da pessoa em desenvolvimento. Para efeito desta lei, o que é que isso significa na prática? A assistência afetiva. 1. Orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais. É obrigação dos pais fazer isso. A escola ensina, mas a família é quem educa.
A família é a primeira escola onde se aprende os princípios básicos da vida cidadã e da vida humana também. Portanto, não pode se descaracterizar isso de uma parte e atribuir exclusivamente a outra. 2. Solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade. Veja, a criança está doente e o pai não pode levá-la ao hospital. A criança está doente, o pai ou a mãe, um ou outro não pode visitar. Agora caracteriza como crime. 3. Presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente. A criança ou adolescente tem o direito de requisitar a presença do pai ou da mãe, quando possível de ser atendida. Essa aqui é a questão. Porque a gente sabe que muitas vezes, por questões pessoais, um ou outro não pode dar casa do outro. Mas a criança não pode ficar impedida de receber a visita, que seja em outro espaço familiar. Então essa lei corrige uma prática social muito indesejada, mas é que é uma realidade, infelizmente social, da falta de comunicação dos pais. Quem paga a conta muitas vezes é a criança que não pediu para nascer. Então essa é uma forma de fortalecer os vínculos familiares paternos e maternos, que infelizmente não deveria ser criada uma lei para fazer isso. Mas, infelizmente, ocorrem esses fatos e essa lei, então, vem para corrigir essa situação. Portanto, a partir de agora, pais e mães não podem abandonar afetivamente a criança. Não é o abandono do lar, é o abandono afetivo. Ainda que não moram na mesma casa, pai ou mãe tem a obrigação de dar carinho, o afeto, o diálogo, e nenhum dos dois pode proibir que a criança assim conviva. E um outro ponto, senhor presidente, que ontem, quem acompanhou no Congresso Nacional o que foi votado ontem, e é bom que a população esteja atenta, porque é o que se faz lá repercute aqui na vida das pessoas em qualquer parte do Brasil. Veja, os deputados votaram ontem, antes de votar o orçamento de 2026, alguns ajustes de corte de gastos, que eles chamam de corte de gastos. Veja, o programa federal, o Pé de Meia, que atende hoje 4 milhões de jovens e adolescentes do ensino médio, o governo tinha uma previsão de aumentar para 6 milhões no próximo ano. Mas o Congresso Nacional, graças a uma emenda apresentada pelos deputados do partido do PL, que atua fortemente no Congresso para não votar as pautas sociais, que mais atua para se autoproteger, como fizeram com a PEC da blindagem, que defende a anistia e restrita. Esse partido apresentou uma emenda e que infelizmente foi aprovada. E sabe o que é que significa? Que o ano que vem serão cortados 4 bilhões e 800 milhões de reais do programa Pé de Meia. Veja, porque sabe que é uma política pública social. É melhor destinar recursos para as pessoas que precisam do que ficar o que está acontecendo todo dia a Polícia Federal, como está na Bahia hoje, em Sergipe, atuando para combater o crime organizado, onde retira milhões de recursos públicos, como eu falei aqui na semana passada, de milhões de compram, aquece a economia. Mas essas políticas públicas muitas vezes incomodam determinadas agremiações políticas, porque é o ano da disputa eleitoral.
Então, para prejudicar o presidente Lula, que não prejudicou o presidente Lula, prejudicou 2 milhões de jovens adolescentes que iam receber o benefício e que não vão receber, ficaram impedidos por causa dessa maldita emenda apresentada pelo PL, que foi acompanhada por outros deputados, e isso vai retirar quase 5 bilhões de reais do programa Pé de Meia do ano que vem. Outra parte também retirou, tem um programa do INSS chamado Ateste Médio, que é a concessão do benefício por incapacidade para as pessoas que, às vezes, sem a perícia, apenas apresentam os documentos e o INSS concede imediatamente. Olha, muitas vezes, a depender da gravidade do problema, o INSS concede a licença até 6 meses. E agora, com essa emenda, o máximo que pode conceder é apenas de 30 dias. Então, vejam que são ações que só quem fica prejudicado são a população mais pobre, a população mais vulnerável. E uma outra ação trata-se do seguro defeso direcionado aos pescadores, porque os pescadores, ainda que cumprisse todos os critérios para a concessão do benefício, muitas vezes, muitos não tinham a concessão do benefício, e a alegação era o quê? Falta de orçamento, porque criaram uma dotação orçamentária específica de investimento do seguro defesa. Então, isso muitas vezes impedia de que muitos, ainda que cumprissem, não tinham direito por conta da dotação orçamentária. Essa regra foi retirada do texto, ainda bem que retiraram o texto, mas continua para os pescadores algumas obrigatoriedades que ficaram ainda no texto. A exemplo da inscrição no cadastro único e o registro biométrico, para que possam os pescadores estar atualizados com essas informações. Então, a Câmara Federal votou essas medidas ontem, entre outras, de corte de gastos, e agora segue-se para o Senado para fazer a revisão do texto. E vamos esperar o que vai ser, de fato, votado e, em seguida, ser encaminhado para o presidente da República fazer ou não a sanção do texto. E eu quero só, por fim, aqui, abordar sobre o projeto que nós recebemos aqui, os projetos que trata da alteração da denominação de escolas. Vejam, algumas aqui, observando rapidamente, a alteração trata-se apenas da inserção do nome escola municipal ou centro municipal das escolas. Mas eu queria deixar aqui uma provocação e uma reflexão para todos, porque algumas escolas foram alteradas o nome substancial. Retirou o nome, a exemplo da escola do Genipapo e a escola do Barreiro Grande, que retirou o nome. Pronto. Eu também defendo que tira da minha escola o nome de Rui Barbosa, porque Rui Barbosa não tem nada a ver com a minha comunidade. Então, senhor presidente, nós temos que saber isso aqui. Saber de que forma foi feita essa alteração. Aqui é um ato de responsabilidade. Quem foi que alterou esse nome? Foi a gestão ou foi a comunidade? É bom saber disso. Porque é meritório que se coloque o nome, alguém vinculado à comunidade. Mas esse nome foi uma escolha da comunidade, para depois não dar problema aqui. Isso aqui é um problema que já houve em diversas situações aqui nessa casa. Então, antes de votar, procura-se saber, para que dê ao vereador o conforto de votar, e amanhã pode dizer, eu não sabia, o prefeito mandou, eu aprovei. Cuidado com isso. Eu só vou votar se eu tiver a justificativa, porque no texto, não veio no texto da justificativa informando isso. Se foi uma escolha, um pedido da comunidade, se tem alguma ata que comprove essa alteração a pedido ou não da comunidade. As demais eu entendo
porque é apenas uma questão técnica, inserir o nome escola municipal. Mas tem alguns aqui que retirou substancialmente o nome. Então é saber de que forma que isso foi feita, para amanhã depois não chegar alguém aqui, reivindicar e a Câmara dizer, eu votei, mas não sabia. Então, eu só voto quando eu tenho um conforto da informação correta. Então, é bom que o presidente possa informar aí, da Secretaria de Educação, qual foi o critério estabelecido para a alteração do nome, se possível, nos encaminhe os documentos comprobatórios de tal ato normativo. E eu vejo aqui, na minha escola, Rui Barbosa, da Agrovila 6, que eu não concordo com esse nome. Porque naquela época, quando se fundou as escolas, em 1970 e alguma coisa, era uma realidade que o Brasil vivia. Muitas vezes, a questão do patriotismo de algumas figuras. Mas, quando a gente estuda a história de Rui Barbosa, as pessoas só veem o lado magnânimo que ele tinha. É importante, jurista, político, um homem intelectual. Por outro lado, do ponto de vista político, que ele fez para esse país, senhoras e senhores, é que não é divulgado para as pessoas conhecerem. Eu não tenho um pingo de simpatia por Rui Barbosa. Não tenho. Por mais que ele seja um homem inteligente, mas o ato que ele fez de exclusão social foi muito grande. Na Constituição de 1891, até ali o voto do Brasil era o voto censitário. Ou seja, só votava quem tinha dinheiro. Tinha que ter um certo poder aquisitivo para votar. Mas sabe o que ele fez? Quando foi na Constituição de 91, na Constituição da República, um bendito de um deputado apresentou uma lei para excluir os analfabetos do direito de votar. E sabe quem foi que deu o parecer favorável? Rui Barbosa. Ele fez uma análise e deu um parecer jurídico, confirmando a exclusão social. Foi pior do que no regime imperial, porque até ali só quem votava que tinha dinheiro. Mas depois daí, além de ter um poder aquisitivo, o critério, analfabeto estava proibidos o direito de votar. Sabe quando isso vai votar? Vai votar a funcionar o direito dos analfabetos e a oportunidade de escolher os seus representantes em 1980. Vejam, mais de um século de exclusão social. Deixe, como é hoje, o voto é facultativo para quem tem 16 a 18 anos e analfabetos. Mas se o cara quiser votar, é um direito da expressão da liberdade da sua cidadania. Mas ele deu parecer favorável para excluir socialmente aqueles que não tinham, entre aspas, a oportunidade de estudar, não podia manifestar nas suas ruas. Então, esse ato de exclusão que Rui Barbosa fez, para mim, descaracteriza toda a sua intelectualidade. Por isso que eu aqui defendo que retire o nome de Rui Barbosa da minha escola e que a comunidade possa escolher o nome de alguém que atuou na comunidade. Nós temos diversos professores que Deus já levou, que possa colocar o nome de um professor que contribuiu decisivamente para a escola, contribuiu com a educação escolar, mas não Rui Barbosa, que não é daqui, que não tem nenhum vínculo com a comunidade, com o município, e ainda fez esse mal para a sociedade. Então, essa é a minha observação. Então, eu mesmo recebi. As escolas deveriam receber essa provocação da Secretaria de Educação para que a comunidade possa revisar se querem ou não permanecer com os nomes das escolas que foram definidas, muitas delas, lá em 1970 e alguma coisa. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Concordo, vereador. Bem lembrado, a gente vai estar vendo, inclusive, a escola lá do Barreiro Grande. Lá foi uma escolha feita pela comunidade. Tem até aqui na casa já um ofício, onde a comunidade lá se reuniu e escolheu o nome, né? Lá é Ailton Senna e agora está sendo mudado esse nome. Mas nós vamos estar vendo também para as outras escolas, como o projeto foi apresentado.